Olá, seja bem-vindo ao fechamento do mercado desta quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Sou o Sérgio Braga, estaremos juntos para poder fazer um apanhado, um resumo do que aconteceu no mercado de agronegócio, commodities agrícolas e também falar um pouquinho sobre o mercado do arroz, além da previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, que já está preparada essa previsão para daqui a pouquinho. Vamos começar primeiro sobre as cotações do mercado cambial. Vamos direto ao câmbio, acompanhar o comportamento do dólar diante de outras moedas, a expectativa de acordos comerciais entre Trump, Estados Unidos e também a China, além de um possível processo de paz que vem sendo mediado entre os Estados Unidos, a Ucrânia e a Rússia, e um possível encontro também no próximo domingo entre Lula e o presidente Trump na Ásia. De qualquer forma, o mercado acompanha, monitora a possibilidade de um corte de juros na próxima semana nos Estados Unidos. Isso influencia o mercado como um todo. O dólar, nesse momento, R$ 5,39 mais 60, segue em alta de 0,16%. Mercado cambial, portanto, apresentando um dia de ligeira alta, tem algum ajuste, mas vai se consolidando com alta nas negociações. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, 0,36% de alta, aos 144.610 pontos. Alta para o dólar nesse momento e alta para o índice Bovespa. No mercado de Chicago, no mercado de Nova York, observamos que a soja segue nesse momento cotada em alta de 0,38% a 10 dólares 34 mais 88. O milho a 4 dólares 23,75 tem alta de 0,95%. Trigo a 5 dólares mais 3,75 sobe 0,70%. Portanto, Chicago fechou em alta para soja, milho e trigo. Em Nova York, o café segue com alta de 2,5% a 423,95. Açúcar 0,72 de queda, 15,13. Algodão, 63,65, queda de 1,20%. O petróleo, 58,67, alta de 2,5%. O ouro a 4.102 dólares e mais 6, recua 0,16% numa correção que vem sendo registrada nesses últimos 2 dias. Depois das altas recentes, e o ouro bater recordes, né, históricos, hoje tem uma correção e é esperada essa correção ainda para as próximas sessões. Também do mercado, nós vamos à soja negociada no mercado internacional. Chicago, com alta de 1,5%, vencimento mais curto, janeiro a 10 dólares e 50, o março 10 dólares e 63, alta de 0,25%, o maio 10 dólares 75,50, 0,25 de queda, julho 10 dólares 86, 0,75 de queda. Quanto à soja na B3, novembro, 22 dólares e 79 a saca, 0,22 de alta. O janeiro, 23 dólares e 10, alta de 0,17%. O março, negociada a saca de soja lá com base Porto de Paranaguá, a 23 dólares mais 41. Quanto ao mercado do milho, Chicago em alta. Alta para o dezembro a 4 dólares e 23, 13,25 de alta. Março, 4 dólares 35,75, 2 de alta. O maio, 4 dólares 43,50, 1,75 de alta. Julho, 4 dólares e 50, 1,75 de alta. Quanto ao milho na B3, negociações apontando as negociações com milho na Bolsa de Mercadorias, lá na B3, alta em todas as posições, vinha operando em queda, inverteu mão e encerrou negociações em alta. Novembro, R$ 68,60, 0,16 de alta. Janeiro, R$ 71,00 mais 55 centavos. O março a R$ 73,00 mais 6 centavos, 0,34% de alta. E o maio a R$ 72,15, operando em alta. Trigo na Bolsa de Chicago, alta em todas as posições,
a 5 dólares mais 5,75, a alta de 3,5%. Março, 5 dólares 19,50, 3 de alta. Maio, 5 dólares 30,25, 2,5 de alta. O julho, 5 dólares 41,25, 1,75 de alta. Quanto ao mercado do café em Londres, consolidada a alta, fechou em alta hoje a 4.674 dólares, alta de 1,04%. Bom, do mercado do café, nós temos o café em Nova York, de Londres para Nova York, negociações encerradas com alta de 2,5% no vencimento de dezembro, contrato mais curto, 4 dólares 23,95. Demais posições, Davi, vamos colocar na linha também, está aí, 4,23,95 dezembro, março, 4 dólares mais 50, 2,36 de alta. Maio, 3 dólares 83,80, 2,18% de alta. O julho, 3 dólares 66,90, 1,79 de alta. No mercado do boi gordo, aliás, no mercado do café, lá da Bolsa de Nova York, para a B3, 483 dólares mais 20, a saca do café na B3 para março subiu 0,25%. Vamos também ao mercado do boi gordo, negociações mistas, os 3 vencimentos mais curtos apresentaram queda, só janeiro apresentou ligeira alta nas negociações. Outubro, 311,85, a queda de 0,22%. Novembro, 320,80, 0,37 de queda. Dezembro, 326,60, 0,34 de queda. Janeiro, 328,65, subiu 0,06%. O mercado físico está aí alta em 8 praças, segundo a Scott Consultoria, de 32 pesquisadas. Demais estabilidade, subiu a referência no boi comum, em São Paulo, a prazo, 304,50, já descontado. Sul da Bahia, 287,50. Oeste da Bahia, 288,50. Norte do MT, 297, 288, 292,50. Região sudoeste do MT, 288,50 no prazo. Cuiabá, 290,50, a mesma cotação da região sudeste do MT, 290,50. Redenção no Pará, 287,50. Bom, no mercado físico, vamos acompanhar o comentário da Isabela Camargo, direto de Bebedouro, que tem as informações sobre o mercado do boi gordo. Solta, Isabela, para a gente aí, Davi da Luz. Olá a todos. Bom, assim como as exportações de carne bovina, as exportações de carne de aves e suína também estão em um bom ritmo em outubro. E até a terceira semana foram exportadas 315,8 mil toneladas de carne de aves, com uma média diária de 24,3 mil toneladas, o que representa um aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. O valor médio da tonelada ficou em 1,5 mil dólares, o que representa uma queda de 19,5% em relação a outubro de 2024. E considerando a carne de suínos, foram exportadas 76,1 mil toneladas, que deu uma média diária de 5,8 mil toneladas. Esse volume é 10,8% maior que o mesmo período do ano passado. E aí, caso as exportações continuem nesse ritmo, o volume exportado de carne suína deve ser 14,7% maior que 2024. Já o valor da tonelada ficou praticamente estável ao mesmo período do ano passado, com alta de 0,3%, totalizando então 2,5 mil dólares por tonelada. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Daqui a pouquinho, o presidente da Federarroz, da Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, o Denis Dias Nunes, vai participar conosco, está tentando ajustar agora a comunicação para falar sobre a situação dos arrozeiros e também do anúncio de 300 milhões de reais para auxiliar o setor. E, lógico, isso daqui a pouquinho a gente vai ter essas informações. Mas enquanto a gente faz o contato, coloca a melhor informação, o melhor contato no ar com o presidente da Federarroz, vamos às informações do Ronaldo Coutinho sobre o clima ao longo dessa semana e para os próximos dias. Direto da Serra Catarinense, da Vida Luz. Ronaldo Coutinho.
Temos aqui, ó, do dia 22 ao dia 26, nós temos aqui no sul, começa a voltar a chover. Aqui, ó, essa parte que está seca, a chuva começa a retornar a partir ali do dia 27, 28 para frente. Então vamos ter um período de chuva muito bom. Toda essa faixa aqui do Brasil vai ter bons períodos de chuva. Aqui nós vamos ter o quê? Condições de chuva e trovada entrando no sábado no Rio Grande do Sul e domingo em Santa Catarina, e na segunda vai atravessando o sul do Brasil. Chuva aqui no Amazonas, muita chuva aqui está tendo aqui no Recôncavo Baiano, entre Salvador, Litoral Norte e sul do Sergipe também. E aqui só o Amapá que tem pouca chuva e o Tocantins. Quando chega de 22 a 5 de novembro, começa a ter um corredor de chuva aqui, ó. Chove bem aqui na região da Amazônia, Roraima, só o Amapá que é pouca chuva, norte e leste do Pará. Boa chuva no Tocantins, centro-sul e oeste do Pará, Acre, Rondônia, centro-oeste e sudeste. No sul começa a aparecer aquilo que a gente vem dizendo, começa a reduzir a chuva aqui no centro-sul do Rio Grande do Sul, mas ainda chove. E vai ter chuva aqui, ó, nessa parte de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, novembro não está querendo mostrar muito bons amores para o pessoal do gaúcho, não. Vai seguir aquilo que a gente vem falando desde abril, maio. Novembro, dezembro vai ser um problema no Rio Grande do Sul e partes da região sul, pegando um pouco Santa Catarina e um pouco Paraná. E aqui a chuva começa a voltar para o centro do país, desde o Amazonas até o litoral do sudeste. Também melhora na Bahia, no oeste e sul do Piauí e no centro-sul e oeste do Maranhão. Até alguma coisinha aqui nessa parte do litoral da Bahia. Tanto que a anomalia já começou a mostrar os sinais, já está enfraquecendo aquela grande anomalia negativa que tinha. Tu vê que já tem aqui, ó, já tem manchas positivas em Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio, Espírito Santo, continua aqui no leste da Bahia. Aqui muda completamente quando a gente pega do dia 30, 28, 29 de outubro em diante para chegar a novembro, tudo isso aqui passa a ficar de normal a positivo. E aí aqui no sul começa a preocupar, aqui realmente já começa a ficar mais seco. No momento é bom, porque facilita a colheita dos cereais de inverno, facilita o plantio, mexer no solo, porque o solo está muito úmido em várias áreas aqui do sul, nem todo mundo. Santa Catarina tem áreas que está acima da média e tem áreas que está abaixo da média. E aqui nessa região também melhora bastante o quadro. Aqui ainda continua acima da média na Argentina, mas já começa a secar aqui o sul. Outro detalhe que a gente vem tendo é a temperatura. Essa aqui, ó, de 30 a 5 de novembro. Olha como de novo esfria no centro-sul. Vamos ter agora o quê? Ontem nós tivemos temperaturas baixíssimas. Na Bahia, em Vitória da Conquista, acho que a terceira maior cidade da Bahia, deu 15,5 de máxima. Rio de Contas, que é a estação mais alta que tem na Bahia, 1.400 e poucos metros de altitude, deu 14,6. Talvez tenha sido uma das temperaturas mais baixas já registradas de máxima em outubro na Bahia. Também Brasília deu 17 de máxima, isso é muito frio. São Paulo deu 7 de mínima, Rio de Janeiro deu 12. Então, em vários locais, foram as temperaturas mais baixas em mais de uma década. Essa massa de ar frio começa a perder força, mas já vinha em outra. Vai ter primeiro calor, Curitiba, São Paulo, Rio, BH, Campo Grande, essa região aqui do país, que pega uma parte do sul, vai ter muito calor entre o fim de semana e segunda-feira. São Paulo, capital, pode chegar a 32, 34, mas na terça desaba a temperatura. Aqui no sul começa a esfriar no domingo no Rio Grande do Sul, segunda em Santa Catarina e terça em toda a região. Então, terça-feira já faz frio. E aí, semana que vem, vai ser uma semana bem fria, com risco de geada em algumas áreas do sul. Então, a gangorra da temperatura continua. Intervalos curtos de calor e longos períodos de temperatura mais baixa. Tu vê que vai pegar quase que todo o país. Aqui é por causa da chuva que volta. E aqui, chuva e frio. Vamos torcer para que a geada não seja assim muito danosa e que fique nas áreas mais altas, onde ainda dá para tolerar. Mas o pessoal da fruticultura, cereais de inverno e alguma cultura de verão vai ter que ficar atento. Não só a geada, como doenças relacionadas ao clima mais frio. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.
Obrigado, Ronaldo. Agora vamos falar sobre a grave situação de liquidez, dificuldade de crédito que o setor orizícola lá do Rio Grande do Sul passa nesse momento. Para tanto, nós vamos direto ao Rio Grande do Sul, para a região de Tapes, ali conversar com Denis Dias Nunes, presidente da Federação Federarroz, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Presidente, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Olá, boa tarde, o prazer é meu em poder participar. Bom, e a pergunta é exatamente essa. Antes de falarmos sobre essa promessa, pelo menos um acordo aí, um anúncio de 300 milhões de reais para o setor, eu gostaria de saber como é que o senhor está avaliando, como é que os produtores de arroz estão enfrentando essa safra com esses preços baixos, com essas dificuldades de crédito, né? Como é que está o setor aí no Rio Grande do Sul? Olha, o setor está bastante abalado, né? Nós da cadeia produtiva do arroz aqui, dos lavoureiros, produtores de arroz aqui do Rio Grande do Sul, estamos com uma dificuldade muito grande devido aos preços terem se deprimido aí em torno de 50% em relação ao ano passado. Dificuldade de crédito, juro alto, consequentemente, nós estamos numa situação bastante difícil e agora foi lançado pela Conab, né, pelo governo federal, aí um auxílio de 300 milhões, sendo 200 milhões para aquisições do governo federal e 100 milhões para subvenção, né? E essa AGF, né, esse programa de aquisição de 200 milhões, ele é acionado a partir do momento que o preço mínimo estabelecido, né, o preço do arroz cai para o mínimo estabelecido pelo governo. E esses preços estão praticamente. O Brasil tem o arroz mais barato do mundo nesse momento, não, presidente? Com certeza, né? Nós estamos com os preços bem depreciados e agora com essas aquisições, né, que vão dar uma sustentabilidade aí até o preço mínimo, que já não é um preço condizente com a nossa realidade, mas pelo menos é um preço maior do que está se praticando em média aqui dentro do Rio Grande do Sul. Então isso traz um alento, não resolve, mas traz um alento aí para os produtores para conseguirem uma remuneração um pouco melhor do que tem se praticado no momento. Agora, e o acesso a esse crédito? De que forma vai ser liberado e quando isso vai acontecer? Porque o produtor não pode esperar, a safra vem agora, né? Outras virão. Quando é que chegam esses recursos ao produtor? Olha, Qual é essa expectativa, presidente? esse recurso deve começar a ser liberado a partir de uns 15 dias, tá? Tem que lançar a portaria, depois fazer o edital de regulamentação, mas isso deve ser daqui a umas 2 semanas e, consequentemente, nós temos que usar esse recurso até o final do ano, né? Bom, 200 para a GF e outros 100 aí para a PEP, né, que é Prêmio de Escoamento Produto, né? É, vai ter como escoar também, porque o problema de logística é um problema também muito sério, né? Isso também vai ajudar, essa expectativa também de que, pelo menos, a esse PEP possa escoar esse excedente de produto que existe, porque a safra, de alguma forma, está aí, vem outra safra também, né? Qual a expectativa desse prêmio, aí, no caso de 100 milhões também do PEP, presidente? Olha, sim, esse prêmio de escoamento, com certeza, acho que sim, nós temos uma logística, embora hoje tenha uma certa dificuldade devido a esta lei que saiu agora há pouco, mas nós esperamos conseguir escoar, sim, pelos portos aqui, principalmente pelo Porto de Rio Grande, e também é um prêmio de escoamento para outras regiões também, né, dentro do país. Esperamos sim poder usar todo esse recurso até o final do ano. Bom, esses recursos chegarão, pelo menos o anúncio é de 300 milhões de reais, expectativa de que dê um suporte ao produtor aí no Rio Grande do Sul. Agora, existem outras alternativas que estão sendo discutidas, né? Sempre que há um preço muito barato, né? Inclusive, há expectativa, discute-se sobre a redução de área a ser plantada. Isso ainda continua sendo algo que possa ser realmente implementado, essa redução de área de produção de arroz no Rio Grande do Sul para poder tentar equilibrar um pouquinho o preço? Ou isso dificilmente acontece, presidente? Não, com certeza, né? Vai ter uma redução de área.
porque os produtores vão entender, né, já estão entendendo que há uma necessidade de diminuir a oferta para a safra que vem, porque os estoques de passagem são muito altos. Também a dificuldade de crédito caro, isso tudo faz com que os produtores reduzam suas áreas, né? Sem falar na tecnologia também que está sendo prejudicada, né? E fora essa proximidade também com os outros países aí daqui vizinhos, né, que são produtores e acabam exportando também arroz aqui para o Brasil. Isso ainda continua acontecendo também, não, presidente? Sim, com certeza, né? Nós temos aí uma grande, como todo o Mercosul produziu muito esta safra, nós temos uma grande pressão. O Brasil é o grande consumidor do continente americano de arroz, né? E nós temos a pressão aí de entrada, sim, tanto arroz do Uruguai, mas principalmente arroz do Paraguai, né? O Paraguai tem um foco muito grande aí, ele entra em Minas, São Paulo com muita força, né? Concorrendo muito grande aí com o arroz brasileiro, devido aos incentivos que se tem fiscais aí em Minas, São Paulo, né? Bom, a safra vem por aí. É lógico que o clima, pelo que parece, contribuiu um pouco agora para o arroz, né, com chuvas aí que vieram e que devem ajudar, sem dúvida, no desenvolvimento dessa safra. Agora, o Brasil já consome aquilo que é de excedente, aquilo que ainda vem de outros países. O foco das exportações seria uma alternativa também para minimizar um pouquinho ou tentar fazer com que esses preços possam ter um suporte, exportando também, presidente? Sim, com certeza, né? As exportações, principalmente arroz aqui no Rio Grande do Sul, principalmente do Rio Grande do Sul, são muito fortes, né? E nós cada vez tentamos conquistar mais mercados. Mas a gente faz uma grande exportação, sim, aqui pelo Rio Grande do Sul. Bom, Tanto e de essa casca próxima quanto safra, pois não? quanto arroz quebrado, arroz beneficiado, né? Sim. E o preço nos mercados, nas gôndolas, por exemplo, aqui em São Paulo, o preço de um pacote de 5 quilos, R$ 15, ou seja, R$ 3 em média por quilo, já do arroz beneficiado que chega nas gôndolas dos mercados. É um preço muito barato e o produtor acaba tendo necessidade de ter esse suporte do próprio governo federal. Agora, todos os produtores serão contemplados, estarão qualificados, veja bem, presidente, para poder receber essa ajuda, né? Vai necessitar de ter alguma qualificação especial para esses produtores de arroz? Todos serão beneficiados? Os AGFs têm que ter, né, árvores credenciados, do produtor tem que estar qualificado. E nos PEP PEPRO, né, com certeza isso vai a leilão, né, então tem que se habilitar a comprar a disponibilidade dos prêmios, né, comprar sim, a disponibilidade do prêmio, a adquirir os prêmios, né. Sim. Mas tem que estar, claro que tem que estar habilitado, né? Tem que estar em ordem lá, né? Tem SICAF, tem em ordem com a Receita Federal. Eu acredito que a ideia é pulverizar o máximo possível, né? Bom, essa ajuda chega num bom momento. E agora, para finalizar contigo, agradecer a disponibilidade, inclusive estava em viagem, né, parou para nos atender. Presidente, como é que está a situação do produtor aí no Rio Grande do Sul? Né? Ele tem enfrentado situações, né, de crédito, falta de acesso a esse mesmo crédito. No geral, como é que está o ânimo do produtor gaúcho nesse ano de 2025? Olha, o ânimo está muito ruim, né? Na realidade, tem muita crise aqui, se parou num momento muito difícil. Tem produtores que estão desanimados, né? Com certeza o ânimo dos produtores aqui para arroz não é muito bom, mas temos sempre que lutar aí e achar os melhores caminhos, né? E a Federarroz está aí para ajudá-los. Bom, e a orientação que a Federarroz dá agora para quem está nos acompanhando aí no Rio Grande do Sul? Né? Recado final que o senhor deixa para o produtor de arroz aí no estado.
Olha, os produtores, com certeza, nós temos que ter em mente, né, a diversificação de culturas, procurar diminuir as áreas de arroz para esse ano, para esta safra, esse plantio de 26, achar outras alternativas, seja outras culturas, ou até mesmo pecuária, renegociarem suas dívidas, não deixar judicializar, e também produzir nas áreas mais produtivas, né? As áreas, não produzir em áreas de risco, para que a gente tenha aí alguma chance aí de sair dentro desta safra 25-26 com alguma condição de um resultado positivo. Aliás, o senhor falou a respeito dessa questão de migrar, às vezes, para outras atividades. Inclusive, nós temos as informações, né, que depois de 4 safras praticamente consecutivas de perdas aí no estado, questões climáticas, dificuldade do produtor, né, muitos estão migrando, inclusive, para a pecuária. É um caminho também? A pecuária de corte, principalmente, hoje está muito boa, né? A de leite eu acho que está com alguma dificuldade com o preço do leite, mas a pecuária de corte está num momento muito bom. E as terras de arroz aqui no sul, as terras baixas, como nós chamamos, têm uma aptidão muito grande para a pecuária de corte, né? Pecuária bovina de corte. Aí o negócio é diversificar, né? Às vezes largar ou deixar, migrar para outra atividade e deixar a atividade anterior é uma decisão muito séria, né? E tem que equalizar, tem que fazer um equilíbrio nessa transição, se essa transição for a escolhida. Denis Nunes, muito obrigado, presidente, pela tua participação aqui conosco. Disponha e sempre que tiver alguma informação, conte conosco aqui também. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, até mais. Davi da Luz, vamos aproveitar só para poder finalizar, vamos dar mais um giro nas informações, vamos acompanhar nesses minutos finais, aqui 3 minutinhos para poder encerrar essa edição. Primeiro, né, aquele recado que o João Batista Olive sempre deixa a respeito dos prêmios. Então, como é que estão os prêmios? Como é que você pode aproveitar na soja os prêmios nos portos? E esse recado, todos os dias, a gente deixa para os associados, para os produtores em geral, e inclusive para aqueles ainda que não fazem parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Veja só o recado sobre prêmios do João Batista Olive. Solta aí, Davi. Os prêmios nos portos estão dando uma boa vantagem para o produtor brasileiro. E os prêmios a futuro estão dentro do Clube do Tempo e Dinheiro. Essa informação você encontra no grupo de soja, lá dentro do Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e saiba antes. Na hora de comercializar, conte com o Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no clube, seja assinante, comercialize melhor e vamos em frente. Está aí, 19998132915, o telefone do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Finalizando, né, está aí o João Batista Olive conosco, finalizando mais uma vez, só para poder considerar as negociações finais, o ajuste do dólar, 5,3950, subiu o índice Bovespa, também apresentou alta a 144.768 pontos. Na Bolsa de Chicago e Nova York, que a gente observa, todas as negociações com soja, milho e trigo apresentaram alta em Chicago, o café apresentou alta e subiu bem, 2,5% na Bolsa de Nova York, açúcar e algodão caíram, petróleo volta a subir, 4% de alta, uma disparada, 59,53, o ouro, depois da realização, começa a subir mais uma vez a 4.122 dólares e 29. Mercado dinâmico, e assim, com essa dinâmica, nós convidamos você a participar do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Vá lá, tem todas as informações, tem os prêmios, tem todas as editorias à sua disposição. Né? Faça parte do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, né? A equipe toda comandada pelo João Batista Olive, tem o Giovanni Lorenzon, e todos estão atualizando essas informações para os associados do Clube do Tempo e Dinheiro. Amanhã estaremos de volta a partir das 9 horas da manhã, com a abertura do mercado, Robson Polotto, direto da G-Trade em Cascavel, e a sua participação de todo o Brasil. E continue conosco. Acompanhe todas as informações até o finalzinho do dia, lá no Clube de Assinantes do TD. Uma ótima tarde a todos, bom início de noite, bom descanso para quem vai descansar e até amanhã.